Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como eu havia dito na semana passada, nessa semana eu ia começar a gravar alguns vídeos e eu escolhi o dia de hoje justamente por ser o meu aniversário. Hoje é o meu aniversário, eu tô muito feliz, principalmente por estar passando um tempo tão bom na minha vida. E por que eu escolhi o dia de hoje para começar? Porque há exatamente um ano eu tava vivendo uma outra fase na minha vida. Há um ano atrás, no dia 12 de setembro de 2018, eu tava a mil pro meu casamento, faltava um mês. Tava uma correria, uma pra preparação, pra todas essas coisas, mas eu mal podia esperar as coisas que me ocorreriam depois disso. Então, assim, eu vivi muita coisa louca dentro desse um ano, coisas boas, coisas ruins. E o que eu mais aprendi dentro desse um ano foi a ter resiliência. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é a resiliência, como Deus nos faz desenvolver essa resiliência e o quanto ela é boa para a nossa vida, tá? Então vamos lá. Há um ano atrás, como eu disse, eu estava numa fase muito boa, mas eu comecei a passar por umas situações muito ruins. Passei por problemas na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. Eu passei por várias situações em um curto período de tempo, situações extremamente radicais, muito estressantes, em pouco tempo, em muito pouco tempo, num período de 3 meses eu passei por tudo isso na minha vida. E eu cheguei num extremo tão grande, tão grande, tão grande, eu chorava todos os dias da minha vida, todos os dias eu chorava. E eu cheguei num ponto, eu percebi, eu me autoanalisei que eu estava precisando de ajuda. Muitas vezes a gente está passando por situações e a gente acha às vezes vergonhoso falar sobre alguma coisa ou expor o que nós estamos sentindo, mas guardar é muito pior. E eu sou testemunha disso. Guardar as coisas é muito pior. Só que Deus me ensinou como falar, quando falar, o que tem que ser falado. Isso foi uma das coisas que eu também aprendi com a resiliência. Então, eu cheguei num ponto tão estressante que eu decidi procurar ajuda médica. E na ajuda médica, eu comecei a desenvolver a resiliência. Por quê? Eu sou uma pessoa muito delicada. Eu ainda sou uma pessoa muito delicada, mas de uma forma diferente agora. Eu sou uma pessoa muito delicada e tudo que era falado pra mim me chateava muito, me magoava muito. Eu não era uma pessoa de expor a minha opinião, eu não era uma pessoa de se você falava uma coisa pra mim, eu preferia concordar do que às vezes entrar num debate. E muitas vezes as situações me chateavam muito. Então, eu sou o tipo de pessoa que todo mundo geralmente fala o que quer e da forma que quer. E isso me chateava, porque eu não sou assim. Eu não sou um tipo de pessoa que vai falar de qualquer forma sem saber se eu vou magoar uma pessoa ou não. Só que isso acontecia muito comigo em todas as áreas da minha vida. Muitas vezes as pessoas me falavam o que queria, da forma que queriam, falavam da minha vida. E isso me magoava muito, porque eu não sou uma pessoa assim. E isso foi crescendo dentro do meu coração. E uma coisa pequena, não tratada, virou uma coisa gigantesca ao longo de né? Foi uma situação que foi vindo de 1 ano e meio, 2 anos, e aí acumulou tudo com o que eu passei dentro desse um ano, né? Que nem eu falei, dentro da minha vida profissional, pessoal, que eu passei por várias situações e eu cheguei no meu limite. E na terapia eu comecei a trabalhar resiliência, que era justamente lidar e acomodar todas as situações dentro do nosso coração. E uma das coisas que eu mais aprendi e que a minha terapeuta falava, coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Da mesma forma que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Não é o fato de você ser bom, de você ser ruim, de você ser crente, de você não ser crente, de você ser de outra religião. Não é isso que vai determinar as coisas que vão acontecer na sua vida. Coisas boas e ruins acontecem. A gente está aqui na Terra, a gente está vivendo e elas vão acontecer. E a resiliência é justamente isso. A forma como nós lidamos com essas situações, como nós enfrentamos essas situações, como nós superamos essas situações estressantes e nós seguimos em frente. E isso foi uma das coisas que Deus mais ensinou. Coisas difíceis, situações difíceis, problemas vão acontecer com todo mundo. Mas nós precisamos criar a nossa armadura. Nós precisamos ter a nossa armadura de Deus, nós precisamos ter a nossa couraça, nós precisamos ter o nosso capacete, nós precisamos ter o nosso escudo, a nossa espada, nós precisamos ter a nossa armadura em Deus para que essas situações não venham nos parar. Eu falo isso porque eu parei. Eu cheguei num ponto na minha vida em que eu estava tão ferida, tão machucada, que eu tive que parar. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava era motivo de dar algum tipo de confusão, algum tipo de problema. E uma ferida estava me ferindo mais e estava ferindo outras pessoas. E eu cheguei num ponto da minha vida em que eu tive que, eu vou parar, eu vou tratar essa ferida para conseguir continuar. Então, por isso que eu falo, nós precisamos ter a armadura de Cristo. Nós precisamos estar revestidos para que essa situação não venha nos fazer mal a ponto de parar, a ponto de desistir, a ponto de não conseguir mais seguir em frente. Porque eu tenho certeza que não era isso que Deus queria para mim e não é isso que Deus quer para você. Deus quer que nós tenhamos um coração sarado, um coração tratado, um coração resiliente, um coração resistente, para que nada, nenhuma situação venha nos fazer querer parar ou desistir. Hoje eu entendo que eu precisava passar por essas situações. Esse foi o meu processo. Eu precisava passar por essas situações para desenvolver a minha resiliência, porque eu não tinha. Tudo me magoava, tudo me chateava, tudo me ofendia. E Deus queria que eu tratasse isso. E eu entendo que Ele me levou ao meu limite justamente para que eu desenvolvesse essa resiliência, para que eu amadurecesse, para que eu crescesse, para que eu entendesse que situações ruins acontecem, não são só coisas boas. Crente não vive só de coisas boas, crente vive de luta e muita luta, diga-se de passagem, mas eu precisava aprender e hoje eu entendo que todas essas situações que eu passei fizeram e fazem parte do meu processo de amadurecimento e crescimento. Então, meus queridos, eu sugiro e desejo que vocês desenvolvam a resiliência sem precisar passar por situações estressantes como eu passei. Não é fácil. Muitas vezes a gente passa por situações em que a gente não gostaria, a gente passa por situações que a gente mal podia imaginar que aconteceria com a gente. Mas nós precisamos entender que nada disso é pessoal, nada disso Deus está nos castigando, nada disso Deus está nos punindo, nada disso. Muitas vezes nós estamos passando por situações que são tratamento de Deus por uma coisa nova que Ele quer para as nossas vidas. Deus muitas vezes está tentando nos ensinar, nos fazer amadurecer, nos fazer crescer, porque Ele quer que a gente saia daquilo que é tão pouco para algo muito maior nas nossas vidas. E muitas vezes Ele nos leva a passar por situações para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Eu passei por isso, eu entendi e entendo que eu precisava passar por essas situações para me desenvolver como pessoa, como cristã, como amiga, como esposa. Eu precisava passar por essas situações, mas eu entendo que coisas ruins podem acontecer com todo mundo. O processo chega para todo mundo, todos nós, em algum momento da vida, em alguma fase, estamos passando por algum processo. E não tem nada demais. Não é
não é castigo, entendam, por favor, não é castigo de Deus. Deus muitas vezes só está querendo nos ensinar alguma coisa para nos dar algo melhor. Então, eu escolhi essa data para falar essa primeira coisa que foi muito importante para mim, que foi a resiliência. Deus me fazia entender que eu precisava amadurecer, que eu precisava crescer, que eu precisava ser mais resistente, que eu precisava vestir a minha armadura e ser mais forte. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi e escolhi o dia de hoje justamente porque eu tô muito feliz, eu entendo muitas coisas e eu floresci. Eu precisava de um tempo, eu precisava passar por uma fase e eu vi como eu cresci, como eu mudei, como eu tô uma pessoa melhor por conta dessas coisas que eu passei, que por pior que fossem, todas elas foram situações muito ruins, mas eram necessárias para minha vida e para o meu crescimento. Então, se você está passando por alguma situação, saiba que é para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te fazer uma pessoa melhor. É para Deus te tirar de uma coisa muito pequena para te colocar numa coisa muito maior. Então, tire proveito. As fases ruins, elas vêm para que nós possamos tirar proveito, aprender e amadurecer. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Na semana que vem, vou gravar algum outro vídeo. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham um ótimo dia, um dia extremamente abençoado. Fiquem com Deus. Beijos.